Passam 10 minutos das 10, é também chegada a altura de lhe começar a falar de ambiente e falamos com a Associação de Defesa do Ambiente de Loures, a ADAL. Tenho em estúdio o vice-presidente da Associação, Rui Pinheiro. Rui Pinheiro, bom dia. Bom dia. Vamos começar a nossa conversa por falar um pouco do que é a ADAL. Bom, a ADAL é uma associação de ambiente, de natureza local, e que está reconhecida como ONGA, quer dizer que tem o reconhecimento do Estado português como um parceiro, digamos, na área do ambiente para os problemas de natureza local. E, portanto, a ADAL tem já uns anos e nasceu principalmente impulsionada pelo aparecimento, pela formação da Valor Sul e pelo aparecimento da incineradora no Concelho de Loures. Foi o principal, digamos, agregador de um conjunto de pessoas que se preocupavam com a questão à época e que a consciência ambiental que esse grupo de pessoas tinha levou a que viesse a ser constituída mais tarde uma associação e que, digamos, desde há uns anos a esta parte, tenha mantido as questões ambientais sob atenção e tem procurado intervir, dado o estatuto voluntário de toda a gente, não vai tão longe quanto gostaria, mas que tem procurado intervir de modo a ajudar a melhorar as coisas na medida do possível. Ainda há bem pouco tempo, por exemplo, a ADAL lançou um olhar sobre o ambiente no Concelho e deixou traços positivos e negativos do Concelho de Loures em termos de ambiente. Que traços, por exemplo, positivos é que foram recolhidos pela ADAL? Bom, a ADAL tem essa iniciativa já há alguns anos e durante todo o ano vamos fazendo um levantamento por informações dos cidadãos, sobretudo dos nossos associados, vai-se compilando informação de modo a permitir que no final de cada ano se faça, digamos, uma eleição dos aspectos positivos e negativos na área do ambiente e na área do património. Perdão. Relativamente ao ano 2014, que foi a avaliação que fizemos agora, aquilo que foi considerado como o aspecto mais relevante do ano 2014 foi o facto de finalmente haver um plano diretor municipal aprovado, mas mais importante que isso para nós foi que o plano diretor municipal foi submetido à análise pública e à discussão em todas as freguesias e aberto a toda a gente. Portanto, esse foi para nós o facto de 2014 mais saliente. No que concerne ao aspecto negativo que toda a gente identificou como aquele que é o mais relevante, é a perspectiva de privatização da Valor Sul, porque os sócios e todos aqueles que deram contribuições para esta avaliação consideraram que era o aspecto mais negativo que tínhamos no horizonte. A ADAL, como tem também uma componente de património, digamos assim, também procede à eleição do aspecto positivo e negativo na área do património. E em relação a 2014, salienta-se como aspecto positivo a reabertura dos museus municipais ao domingo, que estavam encerrados e que era uma coisa de difícil compreensão, e como aspecto negativo também uma velha causa da ADAL, mas que as pessoas se mantêm também atentas a ela, que é o risco de derrocada completa do Palácio de Valflores em Santiria da Zóia. Portanto, são estes os aspectos positivos e negativos no ambiente e no património que nós escolhemos em 2014. Depois de escolhidos estes aspectos, principalmente os negativos, já sentiram da parte das autoridades algum reconhecimento sobre estes problemas? Aquilo que é o nosso procedimento habitual é, após a eleição, que normalmente é feita na primeira Assembleia Geral da Associação,
digamos, do ano seguinte aos factos em causa, nós pedimos às entidades que julgamos envolvidas em cada um deste processo, pedimos uma audiência, explicitamos, digamos, aquilo que foi a opinião da associação relativamente a estas coisas e entregamos um diploma. E, normalmente, durante o ano seguinte, procuramos fazer uma monitorização de como é que as coisas evoluem. Nós temos tido, sobretudo neste novo ciclo autárquico da Câmara de Loures, temos tido algumas respostas, portanto vão-nos dizendo o que vai acontecendo. Por exemplo, sabemos que há um conjunto de iniciativas do Sr. Presidente da Câmara relativamente ao Palácio de Valflores, contudo não há ainda nenhum resultado palpável que diminua a nossa preocupação. Enfim, temos alguma esperança que seja possível durante o ano de 2015 que estas coisas evoluam. Por exemplo, relativamente à questão da Valor Sul, bem sabemos que há iniciativas dos municípios, dos 19 municípios da Valor Sul, que são vários e que podem vir, digamos, a determinar que a privatização da Valor Sul não vá até ao fim. Nós estamos a acompanhar, mas, enfim, ficamos com estas preocupações para o ano 2015. Vamos falar dessa preocupação mais à frente, quando falarmos também do problema da água, que é outro problema que está em cima da mesa, a sua privatização ou não. Outra das questões levantadas pela ADAL foi no Dia Internacional da Floresta, em que a ADAL diz que ainda há muito para fazer no Conselho. Em que aspectos é que é mais necessária a intervenção? Bom, vamos ver. A nossa preocupação é uma preocupação, evidentemente, a respeito do Conselho, mas a respeito do país. Nós focamos aqui a nossa atividade, mas se virmos, desde o ano passado, até por condições climatéricas, etc., os fogos florestais, etc., não fustigaram particularmente o nosso país, mas seja uma carga muito pesada ou menos pesada em cada ano, passamos para o ano seguinte cheios de promessas de intervenção na floresta que não ocorrem e, portanto, enfim, este ano o inverno não foi muito rigoroso e, portanto, vamos ver que verão vamos ter. Bom, portanto, isto a um nível mais geral do país. No que concerne ao Conselho de Loures, aquilo que nós achamos que se passa é que o município, durante anos, fez, e do nosso ponto de vista bem, alguns investimentos significativos em estudos, em projetos, em apoio a produtores florestais, de modo a fazer uma preservação da pouca floresta, reconheçamos que é pouca, que existe, mas que justifica claramente que possa haver mais, por todas as razões. O que acontece é que na última década se meteram na gaveta os projetos, os programas, todo o dinheiro que foi gasto, de certo modo, foi alienado e nada mais se fez. Aquilo que nós dizemos e que procuramos chamar, digamos, a atenção desta nova gestão autárquica é que, não exatamente nos mesmos termos, provavelmente, porque passaram 12, 13, 15 anos, que se justifica que se retome e que se volte a olhar para a floresta numa perspectiva de sustentabilidade para o Concelho. E numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, mas também de sustentabilidade económica, porque há inúmeros terrenos expectantes que se pode pensar que as pessoas o têm expectantes porque a agricultura já não lhes compensa, noutras as pessoas são já idosas e já não têm capacidade de trabalhar a terra. Aí há muitos terrenos devolutos que não sabemos se estão à espera de uma oportunidade de urbanização, mas o que nós dizemos é que, do ponto de vista económico, mesmo as pessoas mais idosas, se houver um projeto que as estimula a fazer floresta, as pessoas daí também podem obter rendimento. E, portanto,
ganha o país, ganha o concelho, ganha a qualidade do ar, ganha, digamos, do ponto de vista económico, e ganha, no fundo, a biodiversidade e a sustentabilidade do concelho. E, portanto, nós consideramos que a floresta, em particular, era um aspecto que o novo ciclo autárquico devia pensar, ponderar e trabalhar sobre ele. De que forma, já que falou a nível nacional, de que forma é que a nossa floresta pode ser reorganizada, porque não passa só por limpeza, há situações em que passa também pela reorganização. De que forma é que o Estado e as câmaras poderiam intervir, e de que forma é que essa limpeza e essa reorganização poderia ser feita? Bom, a exploração da floresta pode ter variedíssimos formatos. Bem sabemos que quando o país era mais agrícola, as florestas acabavam por estar mais preservadas, porque havia limpeza, havia uma exploração mais equilibrada da floresta. Hoje estamos noutros dias, evidentemente, mas nós pensamos que é possível, digamos, voltar a estimular a utilização da floresta em várias componentes, e a económica é capaz de ser aquela que é mais importante e mais suscetível de permitir que a floresta seja ordenada, seja trabalhada. É claro que no nosso país nós temos um problema de propriedade, e temos um problema, sobretudo a norte, no chamado minifúndio, zona de minifúndio, onde há pequenas parcelas e corelas, etc. De todo modo, se houvesse uma política agrícola e florestal, digamos, consciente e voltada para o futuro, podia levar ao associativismo, a formas, digamos, cooperativas de explorar a floresta com vantagem para todos. E essa podia ser claramente uma via que levasse ao ordenamento, à limpeza da floresta, ao seu cuidado, à sua exploração económica equilibrada, e certamente todos ganharíamos com isso. A floresta também a ser olhada aqui nesta conversa com a ADAL, uma conversa que vai continuar já daqui a pouco, depois de uma curta pausa. 10h24, continua a ser meu convidado Rui Pinheiro, vice-presidente da ADAL, Associação de Defesa de Ambiente de Loures, e Património, também é olhado por esta associação. Rui Pinheiro, em sentido mais lato, como é que está o património do Concelho de Loures? Bom, o património do Concelho de Loures é um património riquíssimo, muito dele ainda por explorar, tanto quanto sabemos, designadamente a várzea de Loures e, digamos, toda a frente ribeirinha do Tejo, e de um modo geral em torno da rede hidrográfica do concelho, que é muito grande, muito extensa. Há, digamos, trabalhos arqueológicos que se justificavam e, portanto, provavelmente iríamos até épocas bem distantes. De todo modo, o Concelho de Loures, a zona de Lisboa, de um modo geral, tudo indica que teve variadíssimas ocupações ao longo dos séculos e, portanto, dessas várias ocupações foram ficando vestígios, desde os vestígios romanos em Frielas até, digamos, ao Palácio de Valflores do século XVII, aqui em Santiria da Zóia. A diaclase de lousa remete-nos para a pré-história e, portanto, é um património muito diversificado, muito rico, nem sempre bem tratado. E, portanto, nós entendemos que em período de dificuldades económicas há poucas disponibilidades para atender a obras de conservação e a correr, digamos, a situações mais problemáticas, mas quer-nos parecer que nem tudo se faz com dinheiro. E a sensibilização das pessoas, a promoção turística que se pode fazer em torno deste património, as visitas didáticas que se podem fazer com as escolas, são tudo contributos para o respeito
pelo património existente, para a sua compreensão e para a sua futura preservação, umas vezes precisando de dinheiro, outras vezes nem por isso. Eu quase me atrevia a dizer que às vezes só precisava de carinho, mais nada. Falando do Palácio Val-Flor, uma obra que está tapada por andaimes, que nunca mais avança. Essa é uma obra que, por exemplo, poderia ser avançada com fundos com fundos de empresas? Podia. Nós, em determinado momento, aqui no Conselho, tivemos uma oportunidade histórica que o Ministro do Ambiente de então acabou por coartar. E qual era essa possibilidade? Era a disponibilidade que a Valor Sul tinha para comparticipar na recuperação daquele palácio e, portanto, aqui, digamos, uma nota, apenas um parênteses, para dizer que em que medida é que era valioso, digamos, uma Valor Sul pública e interessada, digamos, nos municípios que serve. E a nossa proposta, de há muito tempo, nós achamos que os edifícios e os monumentos, mas aquele é um edifício notável, que não deve ser preservado por ser preservado, deve ser preservado com uma utilidade. E aquilo que nós propusemos e que nos pareceu que até a própria Valor Sul se interessou por isto, era que aquele edifício fosse recuperado para uma função nobre. E qual seria ela? Um centro de investigação na área dos resíduos e do ambiente. E isto fazia todo sentido e continua a fazer sentido do nosso ponto de vista, porque existe no Concelho de Loures uma importante fileira ambiental. Há um conjunto de empresas que se dedicam à gestão de resíduos, ao tratamento de resíduos, etc. São mais de 20 empresas com algum significado, e associar empresas como a Valor Sul, a Cimtejo, empresas privadas, o município e, porventura, universidades, designadamente o Instituto Superior Técnico, que agora superintende ao antigo INETI, onde temos, digamos, o nosso reator nuclear experimental. Portanto, é o Instituto Superior Técnico que superintende agora aquela unidade. Esta gente toda junta tinha francas possibilidades, do nosso ponto de vista, de poder ser elaborado e apresentado um projeto capaz e que, evidentemente, o próprio Estado e o Governo acompanhassem, e, portanto, nós vimos que pode ser preservada aquela arquitetura única e, simultaneamente, ter uma função técnica, científica, educativa, etc. Sim, porque hoje em dia já não vale a pena ter os monumentos só pelos ter. Eles têm que estar abertos ao público e servirem as populações e o seu dia-a-dia, não é? Exatamente. E, sobretudo, devem ser um instrumento de progresso para as nossas comunidades. E, portanto, o país ganha com isso, o Loures ganharia com isso, e já se justifica, do nosso ponto de vista, hoje, que haja, do ponto de vista técnico-científico, uma evolução, digamos, para além das universidades que já existem, centros de investigação sobre determinados aspectos particulares que existem em toda a Europa e que em Portugal se insiste em não fazer, porque provavelmente, e como já temos ouvido dizer a governos e governantes, que é melhor que as pessoas vão para fora. Nós temos N portugueses, muitos do Concelho de Loures, que estão em centros de investigação no estrangeiro. Porquê é que nós não temos isso? É uma coisa que custa compreender. Outra coisa que temos e que poderemos deixar de ter é água pública. É um assunto que está a passar pelo intervalo da chuva, mas, entretanto, o assunto parece que ainda não morreu. A privatização da água. Pois, parece que não. Quer dizer, este governo, isso é hoje claro e evidente, digamos, padece de uma fúria privatizadora e quer privatizar tudo. A água é um processo que
subterraneamente tem vindo a ser trabalhado por este governo no sentido de criar as condições para privatizar a água. Ora, nós, na ADAL, entendemos que a privatização da água é um crime contra a humanidade. É porque a água não é como outro elemento qualquer, como poderia ser o ar, por exemplo, que são essenciais à vida e à sobrevivência da espécie, e, portanto, nós não vemos como é que pode ser mercantilizado. Aceitamos e entendemos que, em algumas circunstâncias particulares, na distribuição em baixa, etc., pode haver, digamos, alguma justificação para intervenções privadas que se aceitam e que se compreendem. O que é absolutamente inaceitável é um processo de privatização global da água, onde a água passa a ser uma mercadoria, onde quem explora a água passa a ter lucros e a distribuição da água será feita de acordo com os seus interesses económicos e com os lucros em causa, sem o menor controlo pelas populações. E nós achamos que isto é absolutamente inaceitável, que seria algo semelhante a passarmos a ter uma espécie de taxímetro no nariz e cada inspiradela de ar que dessemos, tivéssemos que pagar uma taxa. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente incompreensível, nem à luz de nenhuma teoria económica isto é justificável. E até que ponto é que essa privatização poderia passar quando, na concorrência, por exemplo, quando a empresa que ficar com a água, fica com a água e depois não vai aparecer outra, porque a água não se transporta assim, não é? É evidente, é evidente. Essa é uma questão, nós não sabemos qual é o modelo que está a ser pensado. Até se pode admitir que não seja, digamos, apenas uma única empresa e que seja em lotes, não é? Mas vejamos que na área dos resíduos não foi assim. Privatizou-se, ou procurou-se privatizar a EGF, entregando a uma única empresa todos os sistemas do universo EGF, o que é uma coisa, enfim, porventura falaremos sobre isso, mas que é uma coisa inacreditável. E aqui na água não conhecemos o modelo, mas seja ele qual for o modelo, aquilo que dizemos é não porque seja extensivo a todo o país, seja por distritos ou por regiões, seja como for, vai colocar na mão, na vontade de uns gestores toda a gestão da água e com todas as consequências que isso tem relativamente a escapar ao controle democrático das populações, dos seus representantes eleitos nas autarquias, etc., vai escapar completamente do controle disto. Isto é uma coisa inaceitável. E olhando este processo da água, ao nível, por exemplo, europeu, há alguma situação análoga? Há situações análogas e até há, curiosamente, situações de privatização que voltaram para trás. Eu vou dar o exemplo, que é muito curioso, de Itália, onde foi o próprio senhor Berlusconi, que é insuspeito relativamente ao seu posicionamento ideológico, que fez andar para trás, foi um governo seu que fez andar para trás o processo de privatização. Ou seja, começou a demonstrar-se que a gestão da água nas cidades, a sua distribuição equitativa, o direito que todos têm, estava coartado. E, portanto, aquilo que está a acontecer um pouco por todo o mundo, em primeira linha, pode-se dizer de forma mais acelerada, na América Latina, que teve durante anos, quer ditaduras, quer uma forte intervenção do FMI, onde esta fúria privatizadora se passou, neste momento está tudo a voltar atrás. Mesmo nos Estados Unidos, não é, há, digamos, estados onde a decisão que já está tomada é fazer de reverter o processo de privatização, porque se viu que não funcionou, as pessoas são prejudicadas e escapa ao controlo dos organismos públicos a gestão da água. E quem decide não olha para esses retrocessos como forma de parar também o processo aqui e repensá-lo, pelo menos? Aparentemente não, porque há aqui uma espécie
de inspiração divina, não é? Que leva a que os governantes sejam insensíveis às experiências dos outros, mesmo às nossas más experiências, e são insensíveis a ouvir quem quer que seja. Portanto, têm aquele desígnio, que parece ser um desígnio divino, e levam tudo à frente, seja a que preço for. Aliás, o nosso atual Primeiro-Ministro tem uma expressão a propósito deste processo, que é custo o que custar. E, portanto, é isso que está a acontecer, custo o que custar. Mas a privatização acelerada e as privatizações da água, daqui a pouco vamos falar também da Valor Sul, tinha a ver com o encaixe financeiro. A Ministra vem dizer que temos os cofres cheios, onde é que vamos guardar esse dinheiro? Pois, essa é uma das perplexidades, entre outras, não é? Que é, se vir os portugueses, os cidadãos mais interessados que virem com detalhe, vão verificar que aquilo que é privatizado é aquilo que dava lucro ao Estado. Portanto, há aqui, efetivamente, um estranho desígnio, não é? Que leva a que não se privatizem aquilo que dava prejuízo ao Estado, as coisas, as empresas, os serviços que dão prejuízo ao Estado, mas sim privatizam-se todos os que dão lucro. Portanto, com os cofres cheios é estranhíssimo, não é? E, sobretudo, setores que são rentáveis e, portanto, que deixam assim de contribuir para as receitas do Estado, passam a contribuir para os lucros dos privados e que os cidadãos pagam. E pagarão o Estado e pagarão todos os serviços que as empresas privadas vão prestar. Com todas estas privatizações, e alargando agora o leque um pouco fora da nossa conversa, mas encadeando com esta situação da água e dos lixos e da eletricidade, por exemplo, também já foi, de que forma é que um governo que toma posse vai gerir o país? Quando já não tem nas mãos alguns instrumentos que fazem mover o país, não é? Aparentemente, aqui o que está presente é uma concepção ideológica da vida e da sociedade que, enfim, se caracteriza como a do Estado mínimo, onde, enfim, no limite, o Estado ficaria com a defesa, as Forças Armadas, a política externa, representando o Estado, não sei bem representando o quê, mas representando o Estado, com as polícias, ou seja, ficava com a capacidade de coerção sobre os cidadãos, que é, enfim, o papel das polícias, e tudo o resto seria privatizado. Ora, até mesmo nos Estados Unidos, não é? Se conhece bem aquilo que aconteceu com a saúde, por exemplo, não é? Onde a administração Obama, uma das promessas do presidente Obama, foi fazer um plano nacional de saúde, não é? O famoso Obamacare, que procura reverter o ponto absolutamente absurdo a que foi a saúde nos Estados Unidos, que é chegar à porta de um hospital e, em vez de verem o estado em que o doente vai, é saber como é que são as suas condições financeiras. E se não tiver condições financeiras, não é atendido simplesmente, é relegado para um outro sítio qualquer, onde pudesse ser recebido. Ou seja, um indivíduo morria pelo caminho à procura de assistência, porque em vez de apreciarem o seu problema de saúde ou as consequências do acidente que teve, iam fazer a análise económica ou financeira ao indivíduo e não o aceitavam. Portanto, isto é, digamos, esta política levada ao absurdo. E aqui parece que temos, digamos, esta espécie de inspiração maléfica, não é, nos nossos governantes, com esta perspectiva de privatizar. E olhando a esta situação de privatizações, por exemplo, a questão da eletricidade no rendimento das empresas e no pagamento a trabalhadores, da massa que precisam, é sempre a cortar nos trabalhadores, mas todos dizem que o preço da eletricidade, por exemplo, é um dos problemas dos custos das empresas, não é? Pois, onde é que o governo aí pode intervir numa situação dessas? Bom, neste momento o governo, enfim,
o governo pode sempre intervir, produzindo legislação e produzindo limites, não é? E tem-nos sido vendido, o problema da eletricidade não conheço tão bem, mas tem-nos sido sempre vendido de que nós pagamos o preço da eletricidade abaixo do preço de custo. Enfim, com fenómenos que se cruzam relativamente às energias renováveis e, portanto, digamos, a compensações que são dadas às empresas por causa das energias renováveis, não conhecendo bem o problema, como cidadão, quer-me parecer que a história não está toda contada e não está bem contada. Portanto, acho que nós temos muitas granadas de fumo à nossa frente para não nos permitir perceber bem o que é que se passa, porque há muitos negócios em torno, digamos, destes serviços indispensáveis aos cidadãos e muitíssimo rentáveis. Há muitos negócios mal explicados. E veja-se que cada vez que há, digamos, um problema ou que se zangam comadres e nós vimos a saber, há uma investigação ou jornalística ou pelo Parlamento ou pelas entidades, digamos, judiciais, e começam a saltar coelhos de todas as tocas. Portanto, há aqui, digamos, em torno destas apetecíveis para o lucro, destes apetecíveis serviços, há muita coisa que não nos é contada. Agora recentramos a nossa conversa no ambiente e noutra privatização que está a levantar muita polémica. Os municípios unem-se, se calhar como nunca, à volta da Valor Sul, de privatização da EGF. A ADAL também tem acompanhado este processo? A ADAL tem acompanhado este processo, por um lado com preocupação, por outro lado com indignação. No que diz respeito ao processo geral e que vem, enfim, desta fúria privatizadora de que falava há pouco, enfim, isto só tem justificação por razões de natureza ideológica, como é evidente, porque a Valor Sul não só foi, digamos, feita para corresponder a um problema de gestão dos resíduos na área metropolitana norte, como, digamos, a sua natureza pública, todo o edifício do sistema Valor Sul foi construído numa perspectiva pública e com bons resultados. Com bons resultados no plano ambiental, com bons resultados no plano económico. A Valor Sul tem sido sempre uma empresa rentável e com um equilíbrio nas tarifas, nas taxas cobradas aos municípios e logo aos cidadãos. Portanto, o que é que leva alguém a mexer numa coisa que funciona bem para lhe dar outro caminho? Ora, isto só tem uma explicação, que é depositar na mão dos privados os lucros com risco de todos os outros equilíbrios. Portanto, nós achamos inexplicável, completamente inexplicável, esta privatização, que não tem nenhuma justificação sob nenhum ponto de vista. E mais, que é uma coisa que também custou ao Estado português. Não havia nenhuma experiência de gestão de incineradoras em Portugal, por exemplo, e de um sistema relativamente complexo como é o da Valor Sul. Ora, todo o know-how que o país pagou para aprender a trabalhar com estes equipamentos ao longo destes anos, formou altamente alguns técnicos. E agora, para além do valor intrínseco da empresa, também todo este património imaterial, não é? E todo este valor é passado de uma penada para as mãos de privados. Portanto, isto é uma coisa que não se consegue entender de nenhuma maneira. Os riscos do valor das tarifas subirem, essa é uma fatura que depois é passada aos municípios, e são eles que vão sofrer em primeira linha com os municípios, certo? Claro, é evidente, porque a Valor Sul não presta serviços a particulares, não é? E, portanto, presta serviços aos municípios. Ora, se a Valor Sul for privatizada
no esquema que está previsto, evidentemente que antes, apesar de ter lucros, não havia preocupação, não era o objetivo principal da empresa gerar lucros. A partir do momento em que é privatizada, evidentemente tem que se perceber que os privados querem a remuneração do seu capital e, portanto, vão querer ter lucros. Ora, isso vai inevitavelmente repercutir-se nas tarifas. E então o que é que vai acontecer? Vão ser cobradas taxas mais elevadas aos municípios para depositarem lá os resíduos produzidos pelas pessoas, e os municípios vão ter que repercutir as taxas aos cidadãos que produzem o lixo. E, portanto, vai ficar mais caro para todos, muito embora a empresa fique a coberto, digamos, da intermediação pelos municípios. E, portanto, este modelo é sob esse ponto de vista, um disparate e também uma falácia. E a Valor Sul faz reverter parte dos lucros para benefício dos próprios municípios? Neste momento, assim é. Ou seja, a Valor Sul tem lucros e o modo como tem... Vê essa situação como viável numa situação de privatização? Não, evidentemente não, porque, vamos ver, as empresas vão alegar que não vão poder, digamos, retribuir aos municípios porque têm muitos investimentos para fazer. Portanto, o caderno de encargos da privatização prevê muitos investimentos, é verdade, montantes elevados de investimentos necessários fazer nos próximos anos, mas são investimentos que até aqui, nos últimos 15 anos, a Valor Sul, a incineradora da Valor Sul tem 15 anos, não é? Portanto, entrou em funcionamento no ano 2000, tem 15 anos. E ao longo destes anos todos, não só foi possível fazer os investimentos necessários na Valor Sul, como foi possível ter lucros. Portanto, agora, digamos, o privado vai encontrar argumentos para, enfim, tem investimentos para fazer, é verdade, mas para não estar a repartir os lucros e vai afetá-los todos, supostamente, quer à remuneração do seu capital, quer, digamos, aos investimentos que está obrigado a fazer, de manutenção dos equipamentos, etc. Há pouco, quando falávamos da água, o Rui falou da situação em Itália. Olhando para a situação dos lixos, uma privatização da Valor Sul pode trazer algum daqueles problemas que às vezes se passam em Itália na questão dos lixos? Bom, eu diria que no que concerne aos lixos, a Itália tem particularidades que provavelmente não há na Europa nada parecido, já que, tanto quanto se sabe, digamos, a gestão dos resíduos em grande medida está nas mãos de organizações mafiosas. Portanto, crê-se que isso não se passa no resto da Europa, não pelo menos naqueles termos tão crus e duros. De todo modo, mesmo que legitimamente os privados vão tender a fazer uma gestão de acordo com os seus interesses. E a partir do momento em que sejam donos da empresa, digamos, isso é legítimo. O que não é legítimo, do nosso ponto de vista, é entregar aos privados, porque não se encontra nenhuma razão, nem técnica, nem económica, nem científica, nem de gestão de resíduos, nem nenhuma para se entregar aos privados. Porquê? Portanto, aquilo que nós pensamos sobre este processo é que vamos ter no futuro, a confirmar-se a privatização, vamos ter tarifas mais caras, vamos ter provavelmente, digamos, uma coisa que já não se via, digamos, com esta força desde o tempo do Estado Novo e do Salazar, não é? Que é a permissão de haverem monopólios. Portanto, a empresa que venha a ficar com a EGF, porventura, se isto, e continuo a dizer, se confirmar que isto vai mesmo acontecer, vai ficar, digamos, numa situação de monopólio. Não só todas as outras empresas privadas, e note-se bem isto, é que não é só as câmaras municipais, as empresas privadas vão ficar também dependentes, digamos, das vontades que o gestor do sistema de resíduos tenha.
não é? E vão cobrar aos privados também as tarifas que muito bem entenderem. Portanto, não é por acaso que a Autoridade da Concorrência está a fazer uma investigação aprofundada sobre este processo de privatização e que ainda não se pronunciou. A única coisa que a Autoridade da Concorrência disse é que isto lhe levantava muitas dúvidas e, portanto, ia partir para uma investigação aprofundada que está neste momento em curso. Ora, a própria Autoridade da Concorrência, evidentemente, verificou logo que esta empresa que ganhou o concurso fica numa situação privilegiadíssima relativamente a todas as outras. Ora, isto é impensável naquilo que se diz ser o quadro legal nacional e europeu de promoção da concorrência. Portanto, isto é o contrário disso. Isso pode levar a que, por exemplo, se faça um desmembramento para criar várias empresas que, ao fim e ao cabo, estão debaixo do mesmo chapéu? Para fugir um bocadinho às autoridades da concorrência, ou não? É evidente, neste processo agora, tal como ele está, parece difícil, mas não me surpreenderia, não é, que se isto tiver, digamos, obstáculos da Autoridade da Concorrência e dos tribunais. Não esqueçamos que os municípios intentaram um conjunto de ações, designadamente até para, digamos, retirar, digamos, à EGF o poder do qual abusou, subordinando os municípios a um processo para o qual não foram consultados. Portanto, o Estado que tem 51 ou algo como isto por cento e os municípios têm os restantes 49, decidiu fazer este processo à sua maneira, sem consultar os municípios que também são acionistas. Portanto, se não houver da Autoridade da Concorrência, como eu dizia, e dos tribunais, digamos, a oposição a isto, nos parece que no quadro legal devia haver, mesmo do ponto de vista europeu, a Comissão Europeia devia pronunciar sobre isto, porque passa a vida a querer promover a concorrência e a dizer que deve haver a concorrência em todos os setores, quando é para justificar retirar coisas ao Estado, mas agora aparentemente corre-se o risco de que permita que haja aqui uma concentração deste nível. E isto vai contra todos esses princípios. Essa é uma novela que vai continuar nos próximos tempos, nos próximos anos, se calhar, quem o sabe, com tanto processo nos tribunais, provavelmente é o que vai suceder. Rui, estamos apenas a 5 minutos e meio das 11. Pedia-te rapidamente que olhássemos a hora do planeta, que amanhã vai acontecer, e também a ADAL, que olhar é que tem para o imposto verde, imposto nos sacos plásticos das compras? Bom, a chamada fiscalidade verde, quer dizer, é outro sofisma. E já agora acrescento um outro ponto, só para concluir, a questão dos carros antigos em Lisboa não poderiam circular, agora se pagarem 250 euros já podem. O ambiente está barato? Exatamente. Isso é a demonstração de que esta filosofia ambiental deste governo e deste ministro é um embuste, não é? Portanto, podem-se fazer todas as tropelias desde que se pague, não é? Se não se pagar é que não se pode, não é? Portanto, isto de facto é uma coisa que não faz nenhum sentido. E no que concerne aos sacos plásticos, nós estamos de acordo com o princípio. É preciso reduzir, digamos, a utilização dos sacos plásticos. Agora, isto faz-se num processo gradualizado, encontrando alternativas, trabalhando até sobre, digamos, o problema da embalagem, não é? Que é a origem, digamos, de uso de tanto plástico nos produtos alimentares e outros. O Governo não faz nada disso. O Governo encontrou um mecanismo para cobrar taxas e nada mais do que isso, porque não tem nisto nenhuma perspectiva ambiental, ou seja, pega numa genuína preocupação
e transforma-a numa coisa diabólica. Portanto, isto não tem pés nem cabeça. Tinha colocado também a questão de Lisboa, tanto os 250 euros para andar com carro mais antigo na cidade. Isso responde por si próprio, eu acho que nem é preciso dizer nada sobre essa matéria. E a Hora do Planeta, que acontece amanhã? Muito bem. A Hora do Planeta, achamos que é um momento simbólico importante. Aquilo que tem sido a nossa opinião e o nosso apelo é que, a seguir à Hora do Planeta, depois de se terem apagado as luzes, e quando se vão voltar a acender as luzes, que toda a gente pense no seguinte: a lâmpada que eu estou a ligar é uma lâmpada de baixo consumo ou é uma lâmpada de consumo excessivo, e que a hora ou a meia hora ou os 5 minutos que eu tive a luz apagada não serviu de nada porque já a gastei. Portanto, aquilo que nós dizemos é: assinalem-se os momentos simbólicos, mas dos momentos simbólicos tirem-se conclusões para a ação. E, portanto, eu aproveitava, se me é permitido, para fazer um apelo que não se deixem luzes acesas que não são precisas, que se invista em lâmpadas de baixo consumo para, durante todo o tempo, consumirmos menos do que consumimos hoje. É um bom momento para fechar a nossa conversa. Rui Pinheiro, continuação de bom trabalho na ADAL e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.